Em 5 segundos a informação chega no seu rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, ouvintes da Rádio Prata FM 98,1 e Rádio Planeta FM de Pirajuba 87,9. A partir de agora tem Jornal da Região, interligando as cidades da região através da notícia. Apresentação Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira você fica por dentro das notícias locais, nacionais e internacionais, utilidade pública, política, esporte, polícia e muito mais. Jornal da Região, linha direta com o ouvinte. No seu rádio, na sua internet, a partir de agora está chegando a informação mais uma vez no mais tradicional jornal do Triângulo Mineiro, Jornal da Região. Apresentação e produção Gil Martins, 8 anos levando informações para toda a nossa região. Jornal transmitido pela Rádio Prata FM e pela Rádio Planeta FM de Pirajuba. Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Hoje é Dia Internacional das Relações Públicas, dia que nasceu o escritor Luiz Fernando Veríssimo. Hoje também Dia Nacional dos Surdos. A você, aniversariante de hoje, parabéns, felicidade, que seja uma data de muitas e muitas alegrias. Agora, no Jornal da Região, as manchetes do dia. O Jornal da Região está chegando agora com as informações, com as manchetes de hoje. No primeiro bloco vem o destaque do dia. Greve já afeta cirurgias eletivas, exames e consultas em hospitais universitários de Uberlândia e Uberaba. Destaques nacionais de hoje. A pandemia já acabou? Veja como está o cenário da Covid-19. Teste do pezinho ajuda no diagnóstico precoce de doença rara. FGTS, entenda quem tem direito e como o trabalhador é beneficiado. E no final tem um boletim da Covid-19 e ainda o boletim da varíola dos macacos. No segundo e último bloco do Jornal da Região, a gente traz os destaques regionais. Prata. Dono de terreno em Prata denuncia ao Ministério Público invasão de terreno que se transformou em depósito de lixo. Pirajuba. Pirajuba é vice-campeã de futebol amador na Copa Três Rios. Frutal. Homem compra moto e toma golpe em falso leilão de veículos em Frutal. Uberlândia. Carro para competições automotivas é desenvolvido por alunos da UFO. Uberaba. Acusados em ao menos 15 assaltos em Uberaba e região são presos. Iturama. Homem fica ferido após colisão entre carro e motocicleta em Iturama. Patos de Minas. Cachorro amarrado por corda é arrastado por moto em rua em Patos de Minas. Araxá. Acidente na MG 428 em Araxá mata motociclista de 19 anos que era militar do Exército. E no final tem as rapidinhas e ainda a reflexão do dia. Depois das manchetes de hoje, agora sim, tem início o nosso Jornal da Região. A apresentação, Gil Martins. O Jornal da Região está no ar, mais uma vez, pedindo licença para entrar no seu lar e, através do rádio, levar a informação para todos vocês. Jornal da Região apresenta agora o destaque do dia. Chega agora o destaque do dia. Greve já afeta cirurgias eletivas, exames e consultas em hospitais universitários de Uberlândia e Uberaba. A greve dos profissionais ligados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares chegou ao terceiro dia nesta sexta-feira, dia 23. A paralisação de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, entre outras funções, já tem afetado o atendimento nos hospitais de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Segundo os trabalhadores, o impasse continua e ainda não há previsão para o fim do movimento. Uma liminar assinada pela ministra Adelaide Alves Miranda Arantes na quarta-feira, dia 21, havia determinado que 60% do efetivo deve continuar trabalhando no setor de assistência médica das unidades durante a greve. Jornal da Região apresenta agora os destaques nacionais e internacionais. Chega agora os destaques nacionais de hoje.
A pandemia acabou? Veja como está o cenário da Covid-19. Reportagem de Igor Pereira. Os indicadores da Covid-19 no mundo mostram que atualmente há uma tendência de redução da circulação do coronavírus. A vacina foi uma grande aliada nesse processo, reduzindo principalmente os casos mais graves da doença. Mas afinal, a pandemia chegou ao fim? A pesquisadora da seção de virologia do Instituto Evandro Chagas, Mônica Silva, responde que estamos perto do fim, mas antes é preciso reduzir drasticamente os casos e óbitos por Covid. A gente ainda tem, nas Américas, 4.000 mortes por semana. Por isso que a gente ainda não pode dizer que ela já acabou. É preciso que esse controle de óbito, de transmissão, ele diminua bastante para que ela se torne uma endemia, para que acabe esse nível dela de pandêmica, para se tornar uma doença endêmica. Claro que a gente vai ter, ao longo de determinados períodos sazonais, a gente vai ter aumento de casos. A endemia se dá quando uma doença ocorre com frequência em uma determinada região, mas sem aumentos significativos, como acontece com a dengue, por exemplo. A pesquisadora destaca que para chegar a esse nível é preciso continuar o monitoramento da Covid-19 e principalmente a vacinação. A gente sabe que tem países, por exemplo, a África, que a taxa de vacinação é muito baixa. Poucas pessoas lá têm acesso à vacina. E no Brasil também, a gente vê essa realidade. Então é importante que a população se vacine. Não depende só do governo, mas depende de uma conscientização de todos que o governo tem que fortalecer para que essa doença, ela realmente chegue a níveis muito baixos, né, de transmissão, para a gente considerar ela como uma doença endêmica. Na metade de setembro, a Organização Mundial da Saúde informou que o número de mortes semanais por Covid no mundo caiu para o menor nível desde março de 2020. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Teste do pezinho ajuda no diagnóstico precoce de doença rara. Saiba maiores detalhes na reportagem de Carolina Cassola. A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, é uma doença congênita rara. Ela é causada por uma mutação genética de herança autossômica recessiva, ou seja, o pai e a mãe transmitem cada um o gene alterado para o bebê. A PKU é decorrente de um erro inato do metabolismo, onde por uma enzima defeituosa a pessoa não consegue metabolizar uma parte da proteína que recebe por meio da alimentação. A única forma de diagnóstico precoce é por meio do teste do pezinho nos primeiros dias de vida, como relata Paula Vargas, médica endocrinologista pediátrica. Se, por exemplo, um bebê faz um diagnóstico nas primeiras semanas de vida e trata nos primeiros meses, ele fica absolutamente normal, apesar de ter a doença. O indivíduo que não faz a triagem neonatal e faz um diagnóstico tardio, ou mesmo aquele indivíduo que fez o teste do pezinho e parou de tratar, ele vai ter sinais e sintomas neurológicos, neuropsiquiátricos que vão se desenvolvendo com o tempo. Como a doença não tem cura, o tratamento é baseado em uma dieta restritiva de proteínas. A gente poderia dizer que é uma dieta tipo vegetariana. Mas, para que o indivíduo não sofra a falta dos outros aminoácidos, tem que receber uma fórmula de aminoácidos, que é conhecida como leite da fenilcetonúria, que nada mais é do que todos os aminoácidos essenciais que a gente deveria receber através de todos os alimentos, com exceção da fenilalanina. No Brasil, o terceiro setor luta pelo acesso desses pacientes ao tratamento multidisciplinar em prol da vida dos portadores de PKU. Este material não tem qualquer caráter promocional e busca unicamente apresentar informações científicas relativas a doenças e saúde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. FGTS, entenda quem tem direito e como o trabalhador é beneficiado. A reportagem é da agência Rádio Web. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, é formado pelos saldos das contas vinculadas. Os depósitos são realizados pelos empresários em nome dos trabalhadores. A iniciativa, que completou 56 anos este mês, nasceu exatamente em 13 de setembro de 1966, com o objetivo de garantir ao trabalhador uma indenização pelo tempo de serviço, nos casos de demissão sem justa causa
e ainda propiciar a formação de uma reserva a ser utilizada por ele. Os beneficiários são os trabalhadores com contrato formal regido pela CLT, domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros e atletas profissionais. Vai nos ajudar a entrar mais no assunto é o secretário executivo do Conselho Curador do FGTS, Márcio Leão Coelho. Márcio, qual a porcentagem de contribuição por parte das empresas? As empresas recolhem todo mês, 8% do salário bruto do trabalhador. Então, mensalmente, as empresas têm essa obrigação de fazer esse recolhimento de 8% do valor do salário do trabalhador. No caso dos domésticos, o empregador recolhe mensalmente 2 valores para o FGTS, 8% na conta do trabalhador e 3,2% referente à reserva indenizatória por perda de emprego, que é a multa do FGTS que ficará depositado em conta separada. No caso de direito de saque do FGTS pelo trabalhador, como ocorre na demissão sem justa causa, esse depósito de 3,2% é transferido para a conta principal onde o trabalhador saca todo o saldo. É importante lembrar que o empregador ou tomador de serviços devem recolher o FGTS todo dia 7 de cada mês. Tchau, Janaína. Tchau, Rafael. Tchau, ouvintes, e até a semana que vem. O Jornal da Região apresenta agora o boletim da Covid-19 em nossa região, em Minas Gerais, e o número atual em todo o Brasil. Tá chegando agora o boletim da Covid-19. Começamos aqui com a cidade de Pirajuba. Boletim epidemiológico de Pirajuba do dia 23 de setembro. Casos positivos 1.490, óbitos 29. Resultado de testes negativos 3.496, curados 1.461. Número de casos de Covid-19 em Minas Gerais, 3.879.291. Óbitos em todo o estado, 63.768. Casos confirmados em todo o Brasil, 34.632.220. Óbitos em todo o país, 685.805. A boa notícia são os casos recuperados, 33.795.688 pessoas. Em acompanhamento em todo o país, 142.989. Dados fornecidos pelo site covid.saude.gov.br e também pelo site conas.org.br, atualizado dia 25 de setembro, às 18 horas. Vamos agora para a situação epidemiológica da varíola dos macacos. Em Minas Gerais, confirmados 471 casos, suspeitos 536. Em todo o país, confirmados 7.418, suspeitos em todo o Brasil 5.196. Dados fornecidos pela rede CIEV, Centro de Operações em Emergências, atualizado dia 24 de setembro, às 16 horas. Vamos aí para um rápido intervalo, rapidinho a gente volta trazendo os destaques da nossa região. Você ouviu no primeiro bloco do Jornal da Região o destaque do dia. Os destaques nacionais e internacionais. E o boletim da Covid-19. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do nosso jornal, trazendo os destaques da nossa região. Jornal da Região. Apresentação: Gil Martins. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresenta agora os destaques da nossa região. Alô, amigos de Prata, de Pirajuba, de todo o Triângulo Mineiro que acessa o nosso jornal no rádio e na internet. Obrigado pela sua companhia mais uma vez com a informação. Chegando sempre junto, hoje, segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Para você que está aniversariando hoje, parabéns. Lembrando que o Jornal da Região também está no meu canal do YouTube, canal Gil Brasil. Vamos agora para os destaques regionais. Prata. Dono de terreno em Prata denuncia ao Ministério Público invasão de terreno que se transformou em depósito de lixo.
Restos de açougues e lixo em geral, reformas e construções são geralmente muito trabalhosas e depois que acabam, sempre deixam para trás o famoso entulho. Mas o que fazer com esse resto de material que não vai mais ser utilizado ou que não é mais viável de se aproveitar? Pois é, na cidade do Prata, muitos cidadãos que precisavam realizar o descarte desses materiais contavam com um ecoponto da cidade que recebia diversos tipos de resíduos, mas que deu um grande problema para o dono do terreno. Esse terreno, na rua Coronel Emílio Marques, ali na saída para Campina Verde, na MGC 497, é um terreno particular. O senhor Jorge do Posto Taquarema, proprietário do terreno, nos chamou para fazer esta denúncia, pois ele pretende construir um novo posto de combustível ali no local. E enquanto estava gravando a entrevista com ele, 2 caminhonetes pararam no local, provavelmente para jogar lixo no terreno. Quando ele se dirigia ao local, os veículos foram embora. Confira na voz do proprietário um pouco da história deste terreno. Comprei o terreno ali, filho de São João, e ele não tinha escritura. Aí ele me deu uma procuração. Daí ele virou e falou assim: agora ele vai passar a escritura para você, os filhos do Clais. Aí me deu, passou, fui lá, conversei com os filhos do Clais, paguei o terreno e recebi um documento que a hora que saísse o inventário, eles me davam a escritura. Aí saiu o inventário, ele me deu a escritura, paguei 450 mil, fiquei esperando. Quando eu peguei a escritura, que eu paguei 25 mil para registrar a escritura, que eu olhei, tava cheio de gente ali. E deu sorte que eu peguei a escritura, mandei a menina lá na prefeitura para pegar pro CNPJ para abrir um posto ali. Ela tava lá com a escritura, eles falaram assim: não, isso não tem escritura disso aí não, nós já doou esse terreno aí pro Bahamas, pra outra pessoa. Aí ela falou: essa escritura não vale não? Aí que eles viu a escritura. Aí a hora que eles viu a escritura, barraram tudo, tirou o xerox das escrituras e tudo. Todo mundo assinou do terreno ali. Aí eu venho pedindo pra tirar esse lixo ali, porque tem vaca morta ali, eles jogam vaca morta, joga bezerro, joga cachorro morto. Aí o povo parou de comer aqui no posto Taquarema. O povo vem aqui, sente a caatinga, já dispensa o almoço e vai embora. Inclusive até os caras da Coca, que vêm comer de bar da árvore ali, falou pra mim que não almoça aqui mais, porque é por causa do mau cheiro aqui. Aí eu comecei a ficar contrariado com esse trem. Aí chamei o DR, porque fiz um mapa do terreno pra montar, o DR veio cá. Mostrei pro DR, pediu para os engenheiros do DR para tirar, eles notificou a prefeitura 2 ou 3 vezes, não adiantou. Aí agora, quando foi antes de ontem, eu liguei para eles e pedi eles que eu fui lá no supermercado daqui da cidade, açougue, trazendo cachorro, pedaço de vaca, esses ossos, desossando ali, jogando os ossos ali. Aí eu olhei lá, tinha uns 200 urubu. Aí logo o engenheiro do DR chegou, olhou e já falou comigo. Falou: não, nós vamos interditar isso aqui pro senhor, que isso aqui não pode. E passou o terreno e já mandou eu aterrar pra minha conta para me usar o terreno. Eu tô com CNPJ pronto, tô com o mapa pronto, tô com as licenças tudo pronto. Já liguei para a secretária do promotor marcando para ver se eu podia falar com ele. Aí a secretária mesmo adiantou o negócio lá. Eu dei a denúncia que o promotor, mandei os vídeos pro promotor, Dr. Felipe. Lá ele resolveu isso lá. Então tô esperando. Pirajuba é vice-campeã de futebol amador na Copa Três Rios. No último final de semana, a equipe de futebol amador de Pirajuba sagrou-se como vice-campeã da Copa Três Rios de futebol amador. A final do torneio aconteceu em uma partida emocionante disputada na cidade de Veríssimo e que teve como adversários os times de Frutal e Pirajuba. Depois de um jogo muito concorrido, o time adversário conseguiu a vitória pelo saldo de 1-0, tornando-se campeão da 16ª edição do torneio. O coordenador de esportes, Myron César Pinto, conta que embora tenham ficado com a segunda colocação, o resultado traz bastante orgulho para a equipe que se doou durante o torneio, classificando-se em primeiro lugar no grupo B e obtendo os resultados expressivos também na fase das eliminatórias. Frutal. Homem compra moto e toma golpe em falso leilão de veículos em Frutal. Um morador da cidade de Frutal contatou a polícia para registrar uma ocorrência de estelionato. O homem de 36 anos relatou aos militares que, através do Facebook, negociou uma moto da marca Honda, modelo Titan 150 cilindradas, na cor prata, por R$ 1.400. A vítima efetuou o pagamento do boleto no nome de uma empresa realizadora de leilões no mesmo dia da compra e deveria receber a moto com prazo de até 24 horas. O problema é que a moto nunca foi entregue.
entregue. Ao contatar a empresa responsável pela venda, uma funcionária informou que era necessário o pagamento de uma taxa de R$ 700 para a liberação da moto. Quando a vítima recebeu o boleto, notou que o beneficiário era uma pessoa física. Desconfiado do golpe, o frutalense procurou a polícia para protocolar os fatos. As autoridades policiais já estão investigando o caso. Mais uma vez é fria, viu? Não pague nada pela internet se você não conhece a origem da venda. Uberlândia. Carro para competições automotivas é desenvolvido por alunos da UFO. Está sendo desenvolvido por alunos da Universidade Federal de Uberlândia um carro off-road modelo automotivo voltado para competições. O projeto é desenvolvido pela equipe Cerrado, vinculada à Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, e está em fase de testes. Conforme informações da universidade, o veículo é capaz de atingir a velocidade de 60 km por hora. Com ele, os alunos pretendem participar de competições na área automotiva. Uberaba. Acusados ao menos em 15 assaltos em Uberaba e região são presos. 2 homens de 56 e 43 anos considerados de altíssima periculosidade e suspeitos de participarem de pelo menos 15 assaltos em Uberaba e região, inclusive no estado de São Paulo, foram presos durante a operação da Polícia Militar, em locais distintos entre quinta, dia 22 e sexta, dia 23. Durante a operação foram apreendidos produtos roubados, arma de fogo, munições, dinheiro, celulares, macacão de cor preta com faixas refletivas, prata e laranja e roupas supostamente usadas em assaltos. Segundo foi apurado, depois de levantamentos feitos pelo Serviço de Inteligência, o 4º BPM descobriu que um dos suspeitos de vários assaltos e com mandados de prisão expedido pela Justiça, conhecido pela alcunha de Ninja, estaria escondido em uma casa na rua Nicolau, no bairro Leblon. Iturama. Homem fica ferido após colisão entre carro e motocicleta em Iturama. Uma motocicleta e um carro colidiram na manhã de sexta-feira, dia 23, no trecho da Avenida Alexandrita, que liga o bairro Alto Boa Vista ao bairro Amazonas. Os bombeiros foram acionados por volta das 19h18 e, ao chegarem no local, se depararam com um motociclista consciente e orientado, mas com escoriações nas pernas, braços, queixos e abdômen. Ele foi imobilizado e encaminhado ao pronto-socorro municipal, ficando aos cuidados do médico plantonista. O motorista do carro não ficou ferido. Patos de Minas. Cachorro amarrado por corda é arrastado por moto em rua em Patos de Minas. Tá aí mais uma triste notícia, contra os nossos animais. Um vídeo divulgado nas redes sociais na sexta-feira, dia 23, mostra um cachorro amarrado por corda sendo arrastado por uma moto na Avenida Deputado Binga, em Patos de Minas. O caso foi registrado no bairro Chácaras Caiçaras e, após a Polícia Militar ter acesso à gravação, conseguiu resgatar o animal com vida. Conforme o boletim de ocorrência, após conhecimento do fato, a PM iniciou buscas pela região e encontrou o animal em frente a uma residência. Ele estava assustado e com ferimentos na barriga, patas e por todo o peito. O suspeito do crime de maus tratos não foi localizado. Tomara que encontre logo, Segundo uma denunciante, o suspeito seria um senhor que cria cavalos próximo ao local. Araxá. Acidente na MG 428 em Araxá mata motociclista de 19 anos que era militar do Exército. Uma batida entre 2 veículos no quilômetro 16 da MG 428 em Araxá deixou um motociclista de 19 anos morto na noite de sábado, dia 24. Ele era militar do Exército Brasileiro. A dinâmica do acidente não foi revelada. O Corpo de Bombeiros contou ter sido acionado por volta das 19h40 para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, a Polícia Militar já estava na ocorrência e o motociclista já estava em óbito. O nome da pessoa ferida não foi revelado e para qual unidade de saúde foi encaminhada. Por isso, não foi possível saber o estado de saúde. Informação com credibilidade. Jornalismo sério com responsabilidade. Esportes. Notícias locais. Jornal da Região. Compromisso com a verdade. Jornal da Região apresenta Rapidinhas do Dia. Chegamos agora nas rapidinhas do Jornal da Região. Iturama, bombeiros encontram pitbull solto na rua e levam o cão para o quartel. Show de Gustavo Lima, da última quinta-feira, dia 23, reúne maior público de todos os tempos na Expopec em Ituiutaba.
BR-153, acidente entre ônibus e caminhão dia 22 de setembro, deixou mais de 40 vítimas próximo ao trevo de Canápolis, na BR-153. O motorista reserva do ônibus e um passageiro de 65 anos não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Condenado a mais de 14 anos de prisão, homem que esfaqueou a ex em Araxá confessa crime em júri e diz que vai pagar pelo que fez. Mais de 2.000 animais são vacinados na campanha antirrábica na cidade de Guriatã. Análise: com as grandes aglomerações vistas com o candidato à reeleição e as poucas pessoas vistas nas manifestações do ex-presidente, a disputa para presidente no Brasil pode ter definição já no primeiro turno. Jornal da Região e a reflexão do dia. Chegamos ao final de mais um Jornal da Região e, como sempre, chega agora a reflexão do dia. A melhor história não está em páginas, tem que ser vivida. O melhor momento não vai com vento, permanece em pensamento. E quando não tiver motivos para comemorar, invente os seus próprios motivos. Este foi o Jornal da Região desta segunda-feira, hoje 26 de setembro de 2022, Dia Internacional das Relações Públicas, dia que nasceu o escritor Luiz Fernando Veríssimo, Dia Nacional dos Surdos. E para você que está aniversariando hoje, parabéns pela novidade, que seja de paz, de saúde e de muitas alegrias. O Jornal da Região teve a produção e apresentação minha, Gil Martins. Tenham todos aí uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Para você de Prata, Piraju e região. Voltamos na próxima quinta-feira ou a qualquer instante em edição extraordinária. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo jornal. As rádios Prata FM e Planeta FM apresentaram o Jornal da Região. Apresentação: Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira no seu rádio e na sua internet. Faça parte do nosso jornal. Envie sua sugestão para o nosso e-mail. Contato jornaldaregião@hotmail.com. Obrigado pela audiência. Voltamos na próxima quinta-feira.